Há momentos na vida em que nos sentimos sufocados. Não é apenas o peso do trabalho, dos compromissos ou das responsabilidades. Muitas vezes, o que realmente nos esmaga são fardos invisíveis que carregamos em silêncio, mas que lentamente drenam nossa paz interior. São crenças que já não nos servem, memórias que insistimos em reviver, ressentimentos que cultivamos como se fossem tesouros, quando na verdade são correntes que nos prendem ao sofrimento. Os estoicos há mais de 2000 anos já nos alertavam sobre esse perigo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "A vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela", o que significa que, mais do que os fatos externos, é o peso interno que nos define. Muitas vezes, não é a realidade que nos atormenta, mas o modo como a carregamos dentro de nós. Imagine alguém andando com uma mochila nas costas. Dentro dela, não há apenas objetos necessários para a jornada, mas também pedras pesadas que foram sendo acumuladas ao longo do caminho. Algumas dessas pedras representam mágoas antigas, outras representam a obsessão pelo controle do que nunca esteve em nossas mãos, e outras ainda são expectativas irreais que alimentamos sobre nós mesmos e sobre os outros. O resultado é simples: o viajante se cansa, perde a energia e passa a acreditar que a vida é insuportável. Mas a vida não é insuportável. O que a torna insuportável é o peso desnecessário que escolhemos carregar. O estoicismo nos convida a fazer justamente o contrário: abrir essa mochila, observar o que há dentro dela e retirar, um a um, os pesos que não pertencem mais à nossa caminhada. Não se trata de negar responsabilidades ou abandonar deveres, mas sim de entender que viver em paz é impossível quando insistimos em levar conosco tudo aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Neste vídeo, quero te guiar por uma reflexão profunda. 9 pesos que precisam ser eliminados da sua vida se você deseja encontrar a verdadeira tranquilidade. 9 pesos que, embora invisíveis, são tão reais quanto qualquer corrente de ferro. São eles que nos afastam da serenidade, que roubam nosso sono, que nos fazem reagir de forma desproporcional, que nos mantêm presos a situações e pessoas que não merecem nossa energia. Você talvez se reconheça em alguns deles. Talvez perceba que já deixou alguns para trás, ou talvez descubra que ainda carrega mais do que imagina. Não importa em qual ponto você está, o essencial é compreender que viver em paz não é acumular, mas sim libertar-se. Assim como um rio não flui porque tenta segurar a água, mas porque permite que ela siga seu curso, também nós precisamos aprender a deixar ir o que não serve mais. O apego ao que pesa é a raiz da angústia, e a coragem de abrir mão é a chave da leveza. Os próximos minutos serão um convite à introspecção. Não encare cada peso como algo distante ou teórico. Veja-os como um espelho. Pergunte-se: estou carregando isso dentro de mim? Vale a pena continuar? Se a resposta for não, então talvez seja a hora de colocar essa pedra no chão e seguir adiante com mais clareza, mais força e mais liberdade. Prepare-se, porque vamos mergulhar juntos nesses 9 pesos invisíveis que te afastam da paz que você tanto busca. Ao final, espero que você não apenas entenda quais são eles, mas que esteja disposto a iniciar o processo de libertação. Peso número 1. O apego ao que você não pode controlar. Entre todos os fardos que sufocam a alma, poucos são tão cruéis quanto este: a tentativa desesperada de controlar aquilo que sempre esteve fora de nossas mãos. Esse peso é silencioso, mas se arrasta conosco em cada passo, drenando nossas forças e roubando nossa serenidade. A verdade é simples: quanto mais nos agarramos ao que não depende de nós, mais nos afastamos da paz que buscamos. Epicteto, no início de suas lições, nos deixou uma das distinções mais poderosas que a filosofia já produziu. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. Pode parecer um pensamento trivial, mas se você realmente absorvê-lo, perceberá que ele contém em si uma revolução. Porque se você conseguir viver dentro desse limite, nada nem ninguém terá poder de te escravizar. Mas o que acontece na prática? O ser humano insiste em lutar contra o incontrolável,
Tentamos convencer pessoas a nos amar quando elas já tomaram outra decisão. Tentamos mudar o passado, como se as horas pudessem ser reescritas. Tentamos prever o futuro, como se fosse possível antecipar cada curva do caminho. Essa luta é vã, e justamente por isso é tão dolorosa. Quanto mais você se esforça, mais sente a impotência. E ao sentir essa impotência, cresce dentro de você a frustração, a raiva, a ansiedade. Marco Aurélio dizia: o universo é mudança, a vida é opinião. Tudo muda e as opiniões que damos às coisas moldam nossa experiência. Se você tenta travar guerra contra a mudança, perde duas vezes. Perde porque não consegue impedir o fluxo da vida e perde porque desperdiça suas forças em batalhas impossíveis. Imagine alguém segurando uma corda que está sendo puxada por um cavalo em disparada. Quanto mais ela insiste em segurar, mais suas mãos sangram, mais seu corpo é arrastado. Bastaria soltar a corda para que a dor cessasse, mas o apego ao controle faz com que continuemos segurando. Não porque isso nos ajude, mas porque acreditamos que, de alguma forma, conseguimos dominar aquilo que nunca esteve ao nosso alcance. Quantas vezes você já sofreu tentando mudar a forma como alguém enxerga você? Quantas vezes já perdeu o sono tentando controlar o desfecho de uma situação que, no fundo, não dependia da sua vontade? É nesse ciclo que nascem a ansiedade e o medo. O ansioso é, essencialmente, alguém que luta contra o incontrolável. Os estoicos nos convidam a inverter essa lógica. Ao invés de desperdiçar energia, tentando mover peças que não pertencem ao nosso tabuleiro, devemos focar apenas naquilo que depende de nós. E o que depende de nós? Nossa atitude, nosso caráter, nossa disciplina, nossa forma de interpretar os fatos. O mundo externo é como um palco em constante movimento, mas a forma como escolhemos atuar nele é sempre responsabilidade nossa. A aceitação não é resignação, é libertação. Não significa cruzar os braços diante da vida, mas sim direcionar suas forças para onde elas realmente têm efeito. Você não controla se vai chover amanhã, mas pode decidir se levará um guarda-chuva. Você não controla se alguém vai te rejeitar, mas pode decidir se continuará se respeitando. Você não controla se um imprevisto vai acontecer, mas pode decidir se vai enfrentá-lo com serenidade ou desespero. A cada vez que você abre mão do que não controla, abre espaço para viver com mais leveza. É como esvaziar uma mala cheia de coisas inúteis. A jornada continua difícil, porque viver nunca será fácil, mas agora você caminha com menos peso. O apego ao controle é também o terreno fértil da decepção. Criamos expectativas rígidas sobre como as pessoas deveriam agir, como o mundo deveria funcionar, como a vida deveria se desenrolar. E quando a realidade não corresponde ao nosso roteiro, reagimos com dor. A solução não é abandonar os sonhos, mas sim ajustar a forma como os encaramos. Sonhar é natural, mas aprisionar-se a um único resultado é se condenar à frustração. Pense no arqueiro estoico descrito por Cícero. Ele pode treinar, mirar, respirar fundo e soltar a flecha com toda a sua habilidade. Mas uma vez lançada, o vento, a distância, os movimentos do alvo, tudo isso já não está em suas mãos. O arqueiro sábio concentra-se apenas no ato de disparar com excelência. O resultado, embora desejável, não é propriedade sua. Assim também deve ser a vida. Faça a sua parte com dedicação e virtude, mas aceite que o desfecho pertence a uma ordem maior do que você. Quantas vezes você já esteve preso a lembranças de algo que não poderia mudar? O passado é talvez a forma mais cruel de apego ao incontrolável, porque ele está gravado de maneira definitiva. Reviver essas cenas, esperar respostas que nunca virão, desejar que tivesse sido diferente. Tudo isso é como carregar água em um cesto furado. O esforço é imenso, mas o resultado sempre é vazio. A sabedoria está em honrar o passado como aprendizado, não como prisão. E quanto ao futuro? Outro grande peso que carregamos é a obsessão pelo que ainda não aconteceu. Planejamos cada detalhe, queremos garantias de que nada sairá errado, exigimos segurança absoluta em um mundo que é, por natureza, incerto. Mas a vida não oferece contratos de estabilidade. O futuro é uma terra que nunca visitamos.
E toda tentativa de controlá-lo é apenas ilusão. Isso não significa negligência. Devemos nos preparar, mas sem perder a serenidade quando os planos mudam. Quando você perceber que está angustiado por algo, faça-se a pergunta estoica mais poderosa. Isso depende de mim? Se a resposta for não, então não é um peso que você precisa carregar. Solte-o, deixe-o cair. Permita que a vida siga seu fluxo. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em batalhas perdidas. Carregar esse peso do controle é se condenar a um eterno estado de insatisfação. Mas colocar essa pedra no chão é libertar-se. É respirar fundo e entender que você só precisa cuidar do que está dentro do seu alcance. E isso, acredite, já é mais do que suficiente. A paz começa quando você aceita o limite entre o que pode e o que não pode controlar. Peso número 2. O ressentimento e a mágoa que você insiste em alimentar. Se o primeiro peso é tentar controlar o que não depende de você, o segundo é talvez ainda mais corrosivo. O ressentimento. Ele não pesa apenas na mente, mas também no coração. É como carregar dentro de si uma ferida que você se recusa a deixar cicatrizar. Em vez de permitir que o tempo faça o trabalho da cura, você insiste em cutucar, em reabrir, em manter vivo aquilo que deveria ter sido superado. O resultado é óbvio. A ferida nunca fecha, a dor nunca se vai, e você se torna prisioneiro de um passado que não pode ser alterado. Os estoicos viam o ressentimento como uma forma de escravidão emocional. Sêneca escreveu: "O homem que sofre antes da hora sofre mais do que o necessário, e o ressentido sofre sempre antes e depois do acontecimento, porque revive 1000 vezes aquilo que já passou." Ele repete mentalmente as palavras que o feriram, recria os cenários em que foi humilhado, imagina respostas que nunca deu. Essa repetição não muda o que aconteceu, apenas prolonga a dor. É preciso entender uma verdade dura. Guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro morra. A mágoa não pune quem te machucou, pune apenas você. Enquanto a outra pessoa talvez siga vivendo, sequer lembrando do episódio, você permanece preso a uma chama que continua queimando sua paz interior. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro e, em vez de dormir, reviveu mentalmente discussões passadas? Quantas vezes imaginou que poderia ter agido diferente, que deveria ter dito algo, que poderia ter evitado aquela cena? Essa obsessão não altera o que ocorreu, mas molda o presente em sombras. A mágoa te transforma em prisioneiro de alguém que talvez nem pense mais em você. O ressentimento é também um ladrão silencioso de energia. Ele ocupa espaço mental, consome sua atenção, drena sua vitalidade. Você deixa de investir no que poderia florescer porque insiste em regar o que já morreu. É como se tivesse um jardim diante de si, cheio de possibilidades, mas preferisse gastar água e esforço em um solo seco que nunca dará frutos. Mas como os estoicos lidariam com isso? Com clareza e racionalidade. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "A melhor vingança é não se parecer com quem te fez mal." E é justamente isso que liberta. Deixar de repetir o mal dentro de você. Se alguém te feriu, isso já foi suficiente. Repetir o dano na sua mente é permitir que a pessoa continue te ferindo, mesmo ausente. A verdadeira libertação não é vingança, é indiferença. É tirar o poder do outro sobre o seu coração. Isso não significa ignorar injustiças ou fingir que nada aconteceu. Significa, sim, escolher conscientemente não carregar esse peso para o resto da vida. Se algo precisa ser resolvido, resolva. Se não há solução, aceite e siga em frente. Porque insistir em alimentar mágoas é o mesmo que se amarrar voluntariamente a correntes invisíveis. O perdão, dentro de uma perspectiva estoica, não é um ato religioso ou sentimental apenas. É, sobretudo, um ato de inteligência. Perdoar não significa absolver o outro, mas libertar a si mesmo. É olhar para a ofensa e dizer: "Não vou permitir que isso defina meu presente." É escolher não ser arrastado eternamente pelo mesmo episódio. Imagine-se carregando um saco cheio de pedras. Cada pedra representa uma mágoa que você não solta. Quanto mais pedras acumula, mais lento fica seu passo,
mais cansado você se torna. O caminho da vida já é desafiador por si só, mas você o torna quase impossível ao insistir em levar consigo pesos desnecessários. Quando finalmente solta uma pedra, percebe algo revelador. Você se sente mais leve, respira melhor, anda com mais liberdade. Há quem confunda ressentimento com força. Pensam, nunca vou esquecer o que fizeram comigo, isso me mantém alerta, me mantém forte. Mas, na verdade, essa postura é apenas um disfarce para a fragilidade. O verdadeiro forte é aquele que consegue soltar sem se perder, é aquele que consegue seguir em frente sem depender do veneno do passado para justificar sua caminhada. Os estoicos nos ensinam que ninguém tem poder sobre nós sem o nosso consentimento. Se você continua permitindo que alguém que te feriu habite sua mente, é porque deu espaço a essa pessoa. Retirar esse espaço é um ato de soberania, é dizer, eu sou dono da minha paz e não vou entregar esse poder a quem não merece. Pense bem, quantos anos de vida você está disposto a perder preso ao que já aconteceu? Quanto de sua energia poderia estar sendo direcionado para construir o novo em vez de sustentar o velho? O ressentimento não devolve nada, apenas rouba. E quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo poderá colocar esse peso no chão. O caminho da paz exige coragem. Coragem de olhar para dentro, reconhecer as feridas, aceitar o que aconteceu e, acima de tudo, decidir que não vale a pena continuar carregando aquilo. Não porque o outro mereça o perdão, mas porque você merece a liberdade. Peso número 3. A necessidade de aprovação e reconhecimento constante. Poucos pesos são tão sutis e, ao mesmo tempo, tão aprisionadores quanto o desejo incessante de ser aprovado, elogiado e reconhecido por todos. À primeira vista, pode parecer natural buscar reconhecimento. Afinal, somos seres sociais. Desde a infância, aprendemos a sorrir quando aprovados, a chorar quando ignorados, a desejar a validação dos outros como uma forma de segurança emocional. Mas, quando essa busca se torna um vício, a paz desaparece. Você já não vive para si, mas para os olhos alheios. O estoicismo nos alerta de forma clara. Viver em função da opinião dos outros é viver em escravidão. Marco Aurélio escreveu, é uma perda de vida buscar o aplauso das multidões, porque elas não sabem julgar com justiça. Em outras palavras, quando você condiciona seu valor ao julgamento externo, está entregando as chaves da sua felicidade a mãos instáveis, inconstantes e muitas vezes injustas. Pense em quantas vezes você deixou de agir de acordo com seus princípios apenas para ser aceito. Quantas vezes silenciou sua verdade para não desagradar. Quantas vezes moldou sua vida, não pelo que você realmente queria, mas pelo que acreditava que agradaria aos outros. Esse comportamento, repetido ao longo dos anos, cria uma vida que não é sua, uma vida vivida para plateias, não para a sua essência. O desejo de aprovação é uma prisão de barras invisíveis. Você se move, mas nunca com liberdade total, porque cada gesto é calculado. Será que vão gostar de mim? Será que vão aprovar? Será que vou ser aceito? E o mais cruel dessa prisão é que a aprovação nunca é suficiente. Você pode receber 100 elogios, mas bastará uma crítica para que todo o seu castelo interno desmorone. Porque quando sua base está no olhar externo, qualquer sopro é capaz de destruí-la. Epicteto nos alertava, se você busca ser amado, prepare-se para ser escravo de quem ama. Essa frase não se limita ao amor romântico, mas a qualquer relação em que a necessidade de aceitação se sobrepõe à sua autonomia. Quando você precisa do sim do outro para se sentir válido, você entrega a ele o poder de te destruir com um não. É claro que a vida em sociedade exige convivência e que ser aceito faz parte de uma harmonia mínima. Mas há uma diferença entre buscar harmonia e viver em função da aprovação. O primeiro é saudável, o segundo é um peso insuportável. Os estoicos defendiam que o maior bem está na virtude, agir conforme a razão e os princípios internos, e não na fama ou no aplauso, porque a fama é instável, passageira e muitas vezes injusta. Veja quantos personagens da história foram aplaudidos em vida
e esquecidos logo depois. Veja quantos foram criticados em seu tempo, mas hoje são reconhecidos como sábios. A opinião da multidão muda como o vento, e basear sua paz nesse vento é condenar-se a uma eterna instabilidade. Quando você coloca a necessidade de aprovação no centro, sua vida se torna uma encenação. Você veste máscaras, ajusta suas falas, esconde suas verdadeiras convicções, porque teme o julgamento. E o pior é que, mesmo assim, não há garantia de ser aceito. Porque sempre haverá alguém que não gosta de você, que não entende suas escolhas, que critica sua postura. É impossível agradar a todos, e ainda assim, muitos insistem nessa ilusão. O peso da necessidade de aprovação é também o peso da comparação. Você se mede pelo olhar alheio, e quando alguém recebe mais aplausos, você se sente menor. Quando alguém é elogiado, você se sente invisível. Essa lógica é cruel, porque transforma a vida em uma competição constante, onde nunca há descanso. Os estoicos nos convidam a viver o oposto, buscar aprovação apenas dentro de si e diante da própria consciência. Pergunte-se: estou agindo conforme meus valores? Estou sendo justo, íntegro, honesto? Se a resposta for sim, então não importa o que os outros digam. O verdadeiro juiz está dentro de você. Imagine viver sem esse peso. Imagine não precisar de curtidas, aplausos ou reconhecimento para sentir que sua vida tem valor. Imagine ser capaz de seguir seu caminho com firmeza, ainda que todos ao redor critiquem ou duvidem. Essa é a verdadeira liberdade. Não se trata de desprezar totalmente a opinião dos outros, mas de colocá-la no devido lugar, como algo secundário, nunca essencial. Você já percebeu que os maiores sábios, profetas e filósofos da história foram em seus tempos criticados, ridicularizados e até perseguidos? Só depois, muito depois, foram reconhecidos. Se tivessem vivido em busca da aprovação, jamais teriam sustentado suas ideias. O mesmo vale para você. Se a sua verdade depende do aplauso, ela nunca resistirá às tempestades da vida. É preciso soltar esse peso. Reconhecer que a aprovação é apenas um eco externo e que a verdadeira paz nasce quando você se aprova internamente. Quando você se respeita, quando você vive de acordo com sua essência, não há crítica que te destrua e nem elogio que te corrompa. A busca por aprovação constante é uma corrida infinita, sem linha de chegada. O único modo de vencer é sair dela. Coloque esse peso no chão e descubra que a sua liberdade começa quando você não precisa mais de testemunhas para validar quem você é. Peso número 4. A culpa excessiva e a autopunição constante. Se há um fardo que corrói silenciosamente o coração humano, é a culpa carregada de forma desmedida. A culpa, quando compreendida em sua medida justa, pode ser uma professora. Ela nos mostra erros, aponta caminhos de correção, nos lembra de responsabilidades. Mas quando se transforma em autopunição infinita, deixa de ensinar e passa a esmagar. É como uma sombra que nunca desaparece, mesmo sob a luz mais forte. O ser humano tem uma tendência natural a revisitar o passado com um olhar severo, como se fosse possível mudar o que já aconteceu apenas com o peso do arrependimento. Quantas vezes você se flagrou revivendo cenas antigas, repetindo mentalmente frases que disse, imaginando como poderia ter agido de outro modo? Esse exercício não traz mudança, apenas desgaste. O que foi feito já pertence à eternidade e nem 1000 arrependimentos serão capazes de reescrever a história. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que nenhum homem é tão bom que não possa se tornar melhor, e nenhum é tão mau que não possa mudar. A culpa, portanto, só tem sentido se conduz à transformação. Do contrário, ela se torna um peso inútil. Quando usada como chicote que açoita a própria alma, não aproxima da virtude, apenas paralisa. A autopunição nasce muitas vezes de um desejo inconsciente de expiação. Acreditamos que, se sofremos o suficiente, de alguma forma compensamos o erro. Mas esse raciocínio é uma armadilha. O sofrimento não corrige, não reconstrói, não transforma. Apenas consome energia vital que poderia ser usada para mudar atitudes no presente.
A verdadeira forma de reparar o erro é agir diferente daqui em diante. Imagine alguém que errou no passado, seja em um relacionamento, seja em uma decisão de vida. Em vez de aprender com o erro, essa pessoa repete, dia após dia, o mesmo julgamento cruel sobre si mesma. Eu não presto, eu falhei, eu não mereço ser feliz. Com o tempo, esse diálogo interno se transforma em identidade. A pessoa deixa de ver o erro como um episódio e passa a se enxergar como o próprio erro. Esse é o peso mais devastador da culpa, quando ela deixa de ser circunstancial e passa a definir quem somos. Os estoicos nos lembram que não somos definidos pelo que aconteceu ontem, mas pelo que escolhemos fazer agora. Marco Aurélio escreveu: "Não é a morte, mas o medo da morte que é terrível." Da mesma forma, não é o erro que nos destrói, mas o apego a ele. O erro já está no passado, mas o medo de repeti-lo e a culpa de tê-lo cometido permanecem vivos porque nós os alimentamos. A autopunição é, no fundo, uma forma de vaidade invertida. Parece estranho, mas é verdade. Quando você se coloca no centro da dor, repetindo sem parar que foi o culpado, que errou, que arruinou tudo, você continua se colocando como protagonista absoluto da história. A vida, porém, não gira em torno do seu erro. O mundo segue, as pessoas seguem, e você também deve seguir. Aprender, sim. Arrastar correntes, não. É preciso diferenciar responsabilidade de martírio. Responsabilidade é assumir o que foi feito, buscar reparação quando possível e aprender para o futuro. Martírio é se colocar em uma cruz imaginária, acreditando que a dor é a única forma de redenção. Mas dor sem transformação é apenas desperdício. A culpa excessiva também está ligada ao perfeccionismo. Quem exige de si uma perfeição impossível acaba inevitavelmente caindo em frustração. O estoicismo nos ensina que não controlamos tudo, nem mesmo nossas falhas. Somos seres limitados, com paixões, medos, impulsos. Negar isso é negar a própria condição humana. O sábio não é aquele que nunca erra, mas aquele que aprende a se levantar a cada queda. Pergunte-se: de que serve carregar eternamente o peso da culpa? De que serve transformar cada deslize em condenação vitalícia? A vida é breve demais para ser desperdiçada em tribunais internos intermináveis. O passado não pode ser alterado, mas o presente pode ser vivido com sabedoria. Colocar esse peso no chão é compreender que você não precisa se punir para sempre. É aceitar que errou, mas também que aprendeu. É transformar a culpa em responsabilidade e a responsabilidade em crescimento. É sair da prisão da autopunição e descobrir que a liberdade começa quando você se permite ser humano com suas falhas, mas também com sua capacidade infinita de recomeçar. Sêneca nos ensina que não é porque caímos que permanecemos caídos. A cada manhã, a vida nos dá uma nova chance de agir melhor. Esse é o verdadeiro sentido da filosofia. Não se condenar eternamente pelo ontem, mas agir com sabedoria no hoje. Deixe a culpa excessiva no caminho. Carregue apenas a lição, porque o erro pode ter sido inevitável, mas a autopunição constante é sempre uma escolha. Peso número 5. A necessidade de controle sobre tudo e todos. Poucos pesos são tão desgastantes quanto o desejo incessante de controlar aquilo que, por natureza, escapa das nossas mãos. Esse peso não é apenas cansativo, ele é ilusório. É como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais força você aplica, mais rápido ela escorre. A necessidade de controle é talvez uma das maiores fontes de ansiedade, de frustração e de desespero da vida moderna. O ser humano, desde os tempos mais antigos, busca segurança. Quer saber o que vai acontecer amanhã, quer garantir que as pessoas agirão de acordo com suas expectativas, quer que o destino obedeça ao seu planejamento. Essa é uma tentativa de proteção, mas se transforma em prisão. Quando acreditamos que podemos ou devemos controlar tudo, entramos em uma guerra que não tem fim, porque o mundo não se curva às nossas vontades. Os estoicos já tinham clareza sobre isso. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase, aparentemente simples, contém uma das chaves mais libertadoras da vida.
Sob nosso controle estão apenas nossas escolhas, nossas ações, nossos julgamentos. Fora disso, tudo é campo da incerteza. O comportamento alheio, os resultados das ações, as circunstâncias externas, o rumo do tempo. E, no entanto, é justamente nesse território incontrolável que mais tentamos impor domínio. O peso do controle nasce do medo. Medo de perder alguém, medo de ser rejeitado, medo de falhar, medo do inesperado. E para tentar anestesiar esses medos, nos tornamos vigilantes. Queremos prever cada movimento, adivinhar cada resposta, controlar cada detalhe. Mas o medo não se dissolve com controle. Ele só cresce porque a realidade sempre encontra uma maneira de escapar dos nossos cálculos. Imagine uma pessoa que tenta controlar o parceiro ou a parceira em um relacionamento. Ela quer saber onde o outro está, com quem fala, o que pensa, como se comporta. Talvez essa atitude seja justificada pela insegurança, pela vontade de manter o vínculo. Mas, na prática, o efeito é o oposto. Sufoca, desgasta e cria distância. O amor não floresce sob vigilância constante, assim como a amizade não sobrevive quando não há confiança. Da mesma forma, pense em alguém que tenta controlar cada aspecto de sua vida profissional. Planeja cada passo, projeta cada resultado, organiza cada detalhe. E quando algo sai do previsto, e sempre sai, o mundo parece desmoronar. Essa pessoa carrega um peso inútil. O peso de acreditar que o futuro pode ser domado como um animal treinado. Mas o futuro é selvagem. E essa é justamente a sua beleza. Marco Aurélio escreveu: "Receba sem orgulho, deixe ir sem apego." Essa frase é um antídoto contra a obsessão pelo controle. Receber sem orgulho significa aceitar o que a vida oferece sem acreditar que foi fruto exclusivo de nossos méritos. Deixar ir sem apego significa não se desesperar quando a vida leva aquilo que não estava destinado a permanecer. É a aceitação de que muito do que nos acontece não está nas nossas mãos. E tudo bem. Carregar o peso do controle é como caminhar com uma armadura pesada em meio a um campo de flores. A vida poderia ser leve, espontânea, surpreendente, mas o desejo de controlar a torna rígida e sufocante. O que precisa acontecer, acontece, mesmo que você lute contra. E o que não está destinado a permanecer partirá mesmo que você tente segurar. É claro que o estoicismo não defende a passividade. Pelo contrário, ele nos convida à ação consciente, à disciplina, à responsabilidade sobre aquilo que depende de nós, mas também nos ensina a sabedoria de soltar o que está além do nosso alcance. É o equilíbrio entre esforço e aceitação. A necessidade de controle gera sofrimento porque cria uma ilusão de poder absoluto. E quando a realidade mostra que esse poder não existe, nos sentimos derrotados. Mas não fomos derrotados. Apenas tentamos vencer uma batalha que nunca foi nossa. Pergunte-se: quantas horas de sua vida já foram desperdiçadas tentando controlar pensamentos alheios, situações externas ou acontecimentos imprevisíveis? Quanto da sua energia vital foi sugada por esse fardo? E o que teria acontecido se, em vez de lutar contra o incontrolável, você tivesse se dedicado ao que realmente está sob seu domínio, sua conduta, sua visão de mundo, sua serenidade? Colocar esse peso no chão é, antes de tudo, um ato de humildade. É reconhecer que não somos deuses, mas parte de um universo maior, regido por forças que nos ultrapassam. É aceitar que o curso do rio não depende de nossas mãos, mas que podemos escolher como navegar suas águas. É compreender que a vida não é sobre controlar cada onda, mas sobre aprender a remar com sabedoria. Epicteto nos lembra que quem deseja o que não depende dele está condenado à infelicidade. Libertar-se da necessidade de controle é abrir espaço para a paz. É confiar que a vida, apesar de seus imprevistos, segue seu fluxo. É descansar no fato de que não precisamos prever cada passo para seguir caminhando. Deixe esse peso no caminho. Solte a ilusão de que o mundo precisa obedecer às suas expectativas. Cuide apenas do que realmente depende de você. Sua mente, suas escolhas, sua virtude.
porque tudo o mais é rio, e o rio nunca para de correr. Peso número 6. O medo do futuro e a ansiedade que ele gera. Um dos maiores fardos que carregamos é o medo do que ainda não aconteceu. Ele é silencioso, insidioso e muitas vezes se disfarça de preocupação legítima. Mas a verdade é que o medo do futuro é uma construção mental que consome energia sem produzir resultados. A mente ansiosa vive antecipando problemas, imaginando catástrofes e projetando cenários que muitas vezes nunca se materializam. E ao fazer isso, transforma o presente, o único tempo realmente tangível, em um campo de batalha constante. O estoicismo nos oferece uma perspectiva libertadora sobre isso. Sêneca escreveu: "Não é porque temos pouco tempo que não vivemos. Vivemos pouco porque desperdiçamos o tempo com o que não nos pertence. O futuro não nos pertence. Ele é um território desconhecido, um horizonte que se revela apenas quando chegamos até ele. A ansiedade surge quando tentamos caminhar por esse território antes do tempo. Quando tentamos viver o amanhã no hoje, carregando problemas que ainda não existem. Pense na mente que se antecipa constantemente. Ela cria cenários, monta histórias, imagina os piores desfechos e, com isso, gera um sofrimento que ainda não aconteceu. É como se você pagasse por uma dívida antes mesmo de tomá-la. A vida acontece no presente, mas o medo do futuro nos arrasta para um território onde ainda não estamos, e muitas vezes nem chegaremos. Marco Aurélio escreveu: "Seja como rocha contra a corrente. O que não depende de você não o perturba." O medo do futuro é exatamente isso, uma corrente tentando arrastar você para águas que não pode controlar. Você não pode determinar os acontecimentos, não pode prever as reações das pessoas, não pode garantir que os planos sairão como deseja, mas pode escolher como reagir. Pode escolher manter a calma, cultivar a clareza e focar naquilo que realmente depende de você, suas ações e sua mente. O medo do futuro também é uma forma de ilusão de controle. A ansiedade nasce da crença de que, se anteciparmos cada passo, poderemos evitar qualquer sofrimento. Mas a vida é imprevisível e nenhum planejamento, por mais detalhado, pode eliminar o inesperado. O controle absoluto é impossível e a tentativa de alcançá-lo só gera desgaste e frustração. Imagine alguém que constantemente se preocupa com todos os possíveis problemas que podem surgir: saúde, dinheiro, relacionamentos, carreira. Esse indivíduo vive em um estado de tensão permanente, incapaz de aproveitar o presente, sempre aguardando o próximo golpe que talvez nunca venha. A ansiedade se torna, assim, um peso invisível, mas real, que comprime a mente e o corpo. Os estoicos nos ensinam a redirecionar essa energia. Ao invés de nos concentrarmos em cenários futuros, devemos focar no que podemos fazer agora. Preparação sim, obsessão não. A preparação consiste em agir com prudência, disciplina e virtude no presente, mas sem se perder em cenários hipotéticos. Porque não podemos controlar o futuro, mas podemos agir de forma virtuosa e eficiente hoje. Além disso, o medo do futuro muitas vezes nos impede de viver plenamente. Adiamos decisões, evitamos oportunidades, deixamos de agir por temor do que virá. Essa paralisação é um peso enorme, porque transforma o amanhã em um inimigo imaginário e rouba a liberdade do agora. Epicteto dizia: "Não é a morte que devemos temer, mas o medo de viver mal." O mesmo vale para o futuro. Não é o que acontecerá que nos prejudica, mas o medo de que algo possa dar errado. Esse medo é uma construção mental que aprisiona e diminui a vida. Colocar esse peso no chão significa aceitar que o futuro é incerto e que a ansiedade não altera essa realidade. Significa viver cada momento com atenção, coragem e virtude, sabendo que o que depende de você está no presente. É escolher remar nas águas da vida com firmeza e serenidade, sem se deixar arrastar pela correnteza de medos imaginários. Libertar-se desse fardo é abrir espaço para a paz, a clareza e a ação consciente. É perceber que viver em constante antecipação do desastre não protege, apenas corrói a alegria
e a vitalidade. Quando você solta o medo do futuro, cada passo se torna leve, cada decisão mais consciente, cada dia mais pleno. Peso número 7. O apego a coisas materiais e resultados externos. Entre os maiores fardos que carregamos está o apego às coisas externas. Bens materiais, status, reconhecimento, resultados que dependem de fatores fora de nosso controle. A mente humana, quando condicionada a depender do que é externo para sentir-se segura, satisfeita ou completa, transforma qualquer perda, qualquer contratempo em sofrimento profundo. É como construir uma casa sobre areia. Cedo ou tarde, a tempestade chega e tudo desmorona. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não está em possuir ou conquistar, mas em compreender a natureza transitória das coisas e em desenvolver uma autonomia interior que não dependa do mundo externo. Sêneca afirmava: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre. O apego nasce da ilusão de que precisamos acumular, controlar ou assegurar para sermos felizes. Mas a felicidade estoica não depende de moedas, títulos, elogios ou posses. Depende apenas da virtude, do caráter e da mente disciplinada. Quando nos apegamos a resultados, cada fracasso, cada crítica, cada mudança inesperada se torna um peso. Uma promoção que não veio, um relacionamento que não deu certo, um elogio que não foi feito. Tudo isso, quando valorizado excessivamente, é capaz de abalar a paz interior. O desapego, nesse contexto, não significa indiferença ou desinteresse, mas sim liberdade. Agir com dedicação e esforço, mas sem colocar a própria felicidade na balança do que não se pode controlar. Marco Aurélio escreveu: se alguma coisa acontece, não a rejeite, aceite-a. Se não está sob seu controle, não permita que perturbe sua paz. Quando entendemos que os bens, o status e os resultados não nos pertencem de fato, que são passageiros e frequentemente imprevisíveis, aprendemos a agir com desapego. Essa ação consciente transforma cada perda em aprendizado e cada mudança inesperada em oportunidade de crescimento. O apego a resultados externos também nos coloca em constante comparação com os outros. Medimos nosso valor pelo que temos, pelo que conquistamos, pelo que os outros veem em nós. Esse fardo gera ansiedade, inveja, ressentimento e uma sensação contínua de insuficiência. O estoicismo nos convida a olhar para dentro, a cultivar valores internos e a medir nossa vida pelo exercício da virtude e pela coerência de nossas ações, não pelos aplausos externos. Imagine alguém que se entrega completamente ao sucesso financeiro, à aprovação social ou à fama. Cada obstáculo, cada crítica, cada contratempo se torna uma ferida. Essa pessoa está permanentemente vulnerável, porque sua felicidade depende do mundo externo. Por outro lado, quem entende que o valor verdadeiro está no caráter, na disciplina e na sabedoria interior, permanece firme, inabalável pelas mudanças externas. Epicteto dizia: não aspire possuir o que está fora de seu alcance, aspire possuir a si mesmo. O desapego não é perda, é conquista, é libertação do que drena a mente e corrói a paz interior. É entender que posses, títulos e resultados vêm e vão, mas o domínio sobre a própria mente, a integridade e a virtude permanecem inalteráveis. Viver desapegado das coisas externas é, portanto, uma prática diária. Cada decisão, cada desejo, cada pensamento deve ser filtrado pela consciência do que depende de você e do que não depende. Essa consciência gera leveza, clareza e liberdade emocional. O apego, por outro lado, é um peso invisível que carregamos em cada ação e pensamento, mesmo sem perceber. Ao soltar esse fardo, abrimos espaço para a verdadeira paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, pessoas ou posses, mas que nasce do domínio sobre si mesmo e da aceitação serena da vida como ela é. Essa liberdade nos permite agir com coragem, criatividade e presença plena, sem o medo constante de perder ou não alcançar algo. Peso número 8. Apegos emocionais a pessoas e expectativas irreais. Entre todos os fardos que podemos carregar,
Talvez nenhum seja tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão devastador quanto o apego emocional a pessoas e as expectativas irreais que nutrimos sobre elas. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que a felicidade depende de certas relações: o amor de alguém, a aprovação de amigos, o reconhecimento familiar. Mas a realidade é que cada ser humano é independente, sujeito a escolhas, erros e imperfeições. E quando colocamos nossa paz nas mãos de outro, tornamo-nos prisioneiros de algo que nunca esteve sob nosso controle. O estoicismo nos ensina que só podemos governar nossa mente e nossas ações. Todo o resto é externo e, portanto, imprevisível. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Cada pessoa que encontramos na vida tem seu próprio caminho, suas próprias limitações, suas próprias dores. Quando criamos expectativas irreais, esperando que alguém sempre nos compreenda, nos valorize ou haja da maneira que desejamos, estamos semeando a decepção. Cada frustração emocional que sentimos nasce da discrepância entre nossas expectativas e a realidade que, inevitavelmente, se apresenta. O apego emocional também se manifesta na dificuldade de deixar ir relações que já não servem ao nosso crescimento. Mantemos vínculos tóxicos, amizades desgastadas, amores que nos diminuem, na esperança de que algo mude. Mas a vida não nos deve nada, e insistir em segurar o que está perdido é como tentar conter a água do rio com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais nos ferimos. Sêneca dizia: quem quer agradar a todos acaba por perder a si mesmo. Cada relação que mantemos por apego, medo ou insegurança, mesmo que aparentemente benéfica, é uma corrente invisível que nos impede de respirar livremente. Outro ponto crucial é o apego às expectativas sobre o comportamento alheio. Esperar que alguém nos compreenda plenamente, que nunca nos decepcione ou que sempre corresponda ao que imaginamos, é um convite constante para o sofrimento. Essa ilusão nos coloca em um estado de alerta contínuo, ansiosos por cada gesto, cada palavra, cada sinal de aceitação. Mas a vida real é imperfeita. As pessoas são falhas e nossa energia emocional não pode depender da impermanência dos outros. O desapego emocional, portanto, não significa indiferença ou frieza, significa liberdade. Liberdade para amar sem possessividade, para se importar sem perder a paz, para agir com bondade sem esperar reciprocidade. É entender que cada indivíduo é responsável por sua própria jornada e que nossa felicidade não pode ser refém da vontade ou das ações de terceiros. Praticar o desapego emocional é um exercício diário de consciência. Toda vez que sentimos raiva, mágoa, ciúmes ou frustração, é uma oportunidade de observar a origem desses sentimentos. Eles nascem da tentativa de controlar algo ou alguém que nunca poderemos controlar. A aceitação da autonomia alheia nos permite escolher o que merece nossa atenção e energia e o que deve ser deixado ir. Quando soltamos esses apegos, experimentamos uma leveza inédita. As relações passam a ser fonte de aprendizado, afeto e crescimento, não prisões emocionais. Aprendemos a amar de maneira plena, sem medo ou expectativa, e a interagir com os outros sem perder a própria serenidade. O apego, ao contrário, nos mantém presos em ciclos de sofrimento, memórias dolorosas e ilusões frustrantes. Portanto, ao identificar e liberar os apegos emocionais, abrimos espaço para uma vida mais serena e equilibrada. Uma vida onde podemos nos relacionar genuinamente, agir com compaixão, mas permanecer firmes e inteiros, independentemente das escolhas e imperfeições de quem está ao nosso redor. A liberdade emocional é, talvez, um dos maiores presentes que podemos oferecer a nós mesmos, a capacidade de sentir profundamente sem ser arrastado pelo turbilhão das expectativas irreais. Peso número 9. Medo da morte e da impermanência. Entre todos os pesos que carregamos, poucos são tão silenciosos, persistentes e, ao mesmo tempo, tão inevitáveis quanto o medo da morte e da impermanência. Desde a infância, somos sutilmente condicionados a fugir da ideia da finitude.
Histórias evitam abordar a morte, a cultura insiste em transformá-la em tabu e cada instante de perda nos lembra de nossa vulnerabilidade. E ainda assim, o tempo continua seu curso, cada dia nos aproximando da realidade que, cedo ou tarde, todos teremos que enfrentar. O estoicismo nos ensina que negar ou temer essa inevitabilidade é desperdiçar energia vital. Sêneca nos lembra: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Cada preocupação excessiva com o que é efêmero, cada ansiedade sobre eventos futuros que nunca ocorrerão exatamente como imaginamos, é um peso colocado sobre os ombros. A impermanência não é uma inimiga, é uma lei natural, um lembrete constante de que tudo passa, que tudo muda e que, justamente por ser finito, cada instante merece ser vivido com consciência e intensidade. O medo da morte é, na essência, o medo de perder o controle. Queremos manter tudo seguro, tudo previsível, tudo nosso, quando na realidade não possuímos nada de forma absoluta. Tudo o que temos é o presente, este único e fugaz momento em que podemos agir, refletir, sentir e escolher como viver. Quando compreendemos profundamente que a morte é parte da ordem natural do universo, que tudo está em fluxo constante, encontramos uma liberdade que nenhum outro peso pode oferecer. A impermanência também se manifesta nas perdas do cotidiano. Pessoas que se afastam, oportunidades que se encerram, momentos que não voltam. Cada mudança inevitável nos confronta com a efemeridade da vida, e a resistência a essas mudanças é fonte de sofrimento. O estoicismo nos ensina a encarar cada perda com serenidade, a aceitar o fluxo natural dos acontecimentos sem nos deixar consumir pela dor. Cada experiência, boa ou ruim, deve ser recebida com gratidão pelo aprendizado que traz, e não com lamento pelo que se foi ou pelo que não podemos controlar. Viver consciente da morte não é viver com medo, é viver com clareza. É perceber que cada ação, cada escolha, cada palavra carrega peso, porque o tempo é limitado. É encontrar significado não em ilusões de permanência, mas na profundidade com que experimentamos a vida agora. Marco Aurélio dizia: a vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Quando internalizamos a finitude, nossos pensamentos deixam de se dispersar em preocupações inúteis e se concentram naquilo que realmente importa: virtude, sabedoria, compaixão e autenticidade. Além disso, aceitar a impermanência nos ensina a desapegar do passado e do futuro. Apegos, rancores, arrependimentos e ansiedades perdem força quando entendemos que nada é eterno e que cada momento é passageiro. Ao compreender a transitoriedade da vida, aprendemos a valorizar o presente, a amar sem medo, a agir com coragem e a encontrar paz mesmo diante da inevitabilidade da morte. A libertação final que o estoicismo oferece é exatamente essa: a coragem de viver plenamente, sem ilusões de controle, sem apegos desnecessários, sem medo da perda ou do fim. A morte deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre silencioso, lembrando-nos de que nossa energia deve ser gasta naquilo que realmente constrói a serenidade, a virtude e a liberdade interior. Ao eliminar o medo da morte e aceitar a impermanência, cada um dos pesos anteriores, preocupações, apegos, expectativas, julgamentos, se torna menor, mais leve, até que a vida finalmente se revele como ela é: efêmera, preciosa e digna de ser vivida com integridade e plenitude. A paz verdadeira surge quando paramos de lutar contra o inevitável e passamos a agir em harmonia com a natureza, conscientes de nossa finitude, livres para experienciar cada instante com coragem e sabedoria. Ao percorrermos juntos esses 9 pesos que silenciosamente drenam nossa energia, roubam nossa alegria e nos afastam da serenidade, percebemos que cada um deles, o apego às opiniões alheias, a necessidade de controle, o medo do julgamento, a raiva, o rancor, a ansiedade pelo futuro, o arrependimento do passado, a vaidade e, finalmente, o medo da morte e da impermanência, é, na essência, um convite para despertar.
Cada peso é uma oportunidade de olhar para dentro, de questionar nossas escolhas, nossos desejos e nossos medos. Cada um deles nos desafia a nos libertar daquilo que não podemos controlar, a aceitar a transitoriedade da vida e a viver com autenticidade e coragem. A vida, quando despojada desses fardos, se revela em sua forma mais pura e preciosa. O estoicismo nos ensina que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossas percepções sobre eles. Ao eliminar o que pesa sobre a mente e o coração, abrimos espaço para a tranquilidade, para a clareza e para a verdadeira liberdade interior. Cada passo nesse caminho de desapego é um passo rumo a uma existência mais leve, mais consciente e mais plena. E a paz, que antes parecia distante, torna-se uma presença constante. Ela não é fruto da ausência de desafios, mas da capacidade de enfrentá-los com equilíbrio, sabedoria e coragem. Tornamo-nos senhores de nós mesmos, capazes de escolher nossas reações, de cultivar virtude, de agir com justiça e de amar e viver plenamente, sem nos perdermos em ilusões ou medos desnecessários. Ao eliminar esses 9 pesos, percebemos que a verdadeira liberdade não é escapar da vida, mas abraçá-la com consciência e integridade. Ela surge da aceitação, da reflexão, do desapego e da coragem de viver cada momento com intensidade e propósito. A vida não nos pertence de forma absoluta, mas podemos possuir nossa atitude, nossas escolhas e nossa mente. E é nesse território que floresce a serenidade que tanto buscamos. Hoje convido você a refletir. Quais desses pesos ainda carregam suas costas? Quais deles você está pronto para deixar ir? O estoicismo não oferece promessas vazias, mas ferramentas poderosas para que cada um de nós viva com mais presença, mais sabedoria e, sobretudo, mais paz. Se este vídeo ressoou com você, se essas reflexões despertaram algo profundo dentro de si, eu o convido a se inscrever no canal para continuarmos juntos nesse caminho de autodomínio, sabedoria e liberdade interior. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essas palavras. E permita que a filosofia estoica transforme sua vida tanto quanto transformou a minha. Lembre-se, a paz não é encontrada fora em circunstâncias externas, mas sim dentro de nós, quando escolhemos liberar o que pesa, quando escolhemos viver em harmonia com a natureza, com a razão e com a nossa própria essência. Viva leve, viva consciente, viva livre.